Olá, no vídeo de hoje vamos resolver algumas questões da banca FADESP. Então vamos lá para a primeira questão. No buscador Microsoft Bing, ao realizar a busca por CPF, a barrinha vertical, gov.br, serão filtradas. Item A, somente as páginas do domínio gov.br que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto CPF. Item B, as páginas que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto CPF menos as páginas do domínio gov.br. Item C, somente as páginas do domínio gov.br que não tenham conteúdo relacionado ao assunto CPF. E item D, as páginas que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto CPF ou do domínio gov.br. Então, vamos fazer o teste aqui no Microsoft Bing. Então, vamos lá, estou aqui no Bing. Eu vou digitar aqui cpf/gov.br. Vai aparecer aqui pra gente, ó. No resultado aqui das buscas, nós temos, ó, CPF e alguns sites, né, gov.br. Então, temos vários resultados aqui, ó, com CPF, gov. Vamos dar uma olhadinha mais aqui, ó. Aqui ele já encontrou, né, CPF, mas não é gov.br, é .com.br. Vamos ver aqui na segunda página, rapidinho. Tem vários sites aqui do governo, né? Anatel. Ó, aqui é um site gov, né? O domínio gov.br, porém aqui, ó, fala de CNPJ, né? Não fala de CPF, é CNPJ. Aqui eu tenho gov.br, porém a pesquisa é aqui, ó, Polícia Federal, né? Um formulário, não trata de CPF, né? Então, a gente tem alguns resultados com CPF, alguns resultados no domínio gov.br e alguns resultados que trazem os dois, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. O nosso gabarito aqui é a letra D, quando diz o que, ó, as páginas que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto CPF ou do domínio gov.br, né? Então, a gente viu que algumas páginas trazem as duas coisas ao mesmo tempo, CPF e domínio gov.br, mas às vezes traz só CPF, às vezes traz só páginas com o domínio gov.br, tá? Então, nosso gabarito letra D. Poderia aqui gerar uma dúvida com o item A, quando ele fala assim, ó, somente as páginas do domínio gov.br que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto CPF. Voltando aqui para nossa pesquisa, ó, veja que essa página aqui, Coletor Nacional, né, ó, Receita Federal, é uma página de domínio gov.br, tá aqui, ó, página, né, da Anatel. Mas veja que aqui no resultado da busca, ó, não tem nada sobre CPF, tá? Então, não é as duas coisas ao mesmo tempo, CPF e domínio gov, é um ou outro, tá? Então, quando a gente coloca essa barrinha aqui, ó, ela tem a função como se fosse um ou. Então, eu vou buscar um conteúdo que tenha ou o assunto CPF ou o domínio gov.br, beleza? Próxima questão, no sistema operacional multitarefa Windows 10 versão 1903 ou posterior, para pausar a atualização do sistema, então a gente quer aqui, ó, pausar a atualização do sistema operacional, o usuário pode selecionar o menu iniciar, configurações, atualização e segurança, Windows Update. Neste caso, a pausa padrão é então quer saber quantos dias, né, por padrão, existe aí essa pausa na atualização do sistema operacional. Aqui é a tela de configurações, né? Como a questão falou, iniciar configurações, tá aqui, ó, configurações. Descendo aqui, ó, atualização e segurança, o Windows Update. E aqui embaixo tem, ó, pausar atualizações por 7 dias. Então, é isso aqui que a questão está perguntando, ó. Por padrão, quantos dias? Então, voltando aqui para a nossa questão, gabarito letra B. Por padrão, nós temos aí uma pausa de 7 dias. Próxima questão, para enviar um e-mail utilizando o serviço do Gmail, o usuário especifica. Então, vamos lá. Item A. Necessariamente um assunto e opcionalmente um arquivo anexo. Então, veja, quando a gente vai enviar um e-mail, fazer aqui no cantinho, ó, eu tenho alguns campos, né? O para, com cópia oculta, o assunto. Aí aqui no corpo do e-mail, né, tem um cabeçalho onde você coloca, muda fonte,
muda o tamanho da letra, né? Tem aqui as opções de número, tem aqui um quadrinho com a cor, tem aquele símbolozinho do anexo, né? Um clipezinho que eu não sei desenhar, mas tem aqui. Enfim, tem várias opções aqui no cabeçalhozinho aí, quando você acessa o seu e-mail. Isso é em qualquer um, no Gmail, no Yahoo, no Ball, no Outlook. Tem esse cabeçalhozinho padrão para você formatar o seu e-mail, né? A sua mensagem. E aqui embaixo é onde você vai escrever a mensagem, onde fica o corpo do texto. Pronto. Então vamos lá, no item A. Eu preciso ter necessariamente um assunto? Não, eu só escrevo o assunto se eu quiser. Se eu quiser mandar um e-mail sem assunto nenhum, eu posso. Então, não é necessário um assunto. Então, aqui já está errado. E opcionalmente um arquivo anexo? Aqui correto, né? Eu posso mandar um e-mail e escolher enviar um anexo ou não. Posso mandar só um texto ou não posso escrever nada se eu quiser. Porque se eu coloco aqui, né, o e-mail de alguém, fulano de tal, @bol, por exemplo, né, .com.br. Coloco aqui no para e não escrevo nada na mensagem, não escrevo nada aqui embaixo, ó. A mensagem vai ser enviada do mesmo jeito, tá? Não é obrigatório, é opcional. A mensagem, da mesma forma, é opcional um anexo. No item B, opcionalmente um arquivo anexo, ok, né? Aqui é opcional. E necessariamente 2 destinatários? 2 não, apenas um. Se eu vou enviar uma mensagem para alguém, para algum lugar, eu tenho que colocar pelo menos um endereço de e-mail que eu quero, né? Para onde eu quero enviar, pelo menos um. Pode ser aqui no campo para, pode ser no campo com cópia ou no campo cópia com cópia oculta, qualquer um dos três. Mas algum dos três eu tenho que colocar, né? O destinatário. No item C, opcionalmente um assunto e um arquivo anexo. Ok, aqui é o nosso gabarito. Opcionalmente, né? Observe que aqui fala opcionalmente um assunto e um arquivo anexo. Eu posso enviar o e-mail e eu tenho a opção de colocar um assunto, coloco ou não, e tenho a opção de colocar um arquivo anexo. Eu posso anexar ou não, é opcional, tá? E no item D, necessariamente um assunto, não, né? Eu posso enviar um e-mail sem assunto, mas o destinatário é necessário, né? Porque senão a mensagem não vai para ninguém. Como é que eu vou enviar um e-mail se eu não especificar para onde, certo? Então tá aí o gabarito, letra C, opcionalmente um assunto e um arquivo anexo. Próxima questão, no sistema operacional Windows 10, versão em português, Brasil, é possível bloquear o computador pressionando as teclas, né? Então aqui a questão quer saber o atalho para bloquear, mas é possível bloquear de outras formas. Vamos ver aqui quais são. Uma das formas é pressionando Ctrl mais Alt mais Del. Daí vai aparecer essa tela, né? E você tem aqui a opção, ó, bloquear. Então essa é uma das formas de bloquear o computador, né? Você também pode bloquear de que forma? Outra forma é aqui no menu iniciar, quando você clica, né, vai subir essa telinha. Aqui você vai clicar no seu usuário. Quando você clica, ele abre esse menu aqui, ó, com 3 opções e uma delas é justamente, ó, bloquear, tá? Então, outra forma de bloquear é indo no menu iniciar, beleza? E a forma que a questão pediu, né, que é o atalho, é o item D, logotipo do Windows, mais L. Aqui L, você vai lembrar, ó, dessa palavra, né, locked, que em português é bloqueado. Bloqueado, tá? Então, para bloquear, né, ó, você vai usar o Windows L de locked bloqueado, tá? Então, gabarito letra D. Próxima questão. Sites buscadores são páginas web especializadas em realizar pesquisas sobre determinados conteúdos escolhidos pelo usuário na internet. Um dos buscadores mais conhecidos e utilizados é o Google. A gente fez uma questão anterior, né? E o buscador lá utilizado foi o Bing, né? Aqui a questão está falando do Google. Na página que exibe os resultados da busca deste buscador, pode-se utilizar a opção Ferramentas para filtrar a pesquisa. Nesta janela, o usuário tem a facilidade de: item A, realizar a busca por faixa de preço. Item B, acessar os vídeos mais populares da internet. Item C, filtrar a pesquisa por idioma e em uma data específica.
Item D, acessar as notícias mais atuais de um assunto. E item E, visualizar as imagens do tema pesquisado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Google, né, na opção ferramentas. Estamos aqui no Google, certo? Buscador Google. E aqui nós temos várias opções, ó, todas, vídeos, shopping, notícias, imagens. Se clicar aqui em mais, tem outras coisas, ó, livros, voos, finanças. Mas a questão está perguntando sobre o quê? Sobre esse botãozinho aqui, ó, essa opção ferramentas. Quando eu clico, ó, bem aqui embaixo tem assim, ó, aproximadamente tal resultados, né? 0,27 segundos. Quando eu clico aqui em ferramentas, ó, o que aparece, ó, em qualquer idioma. Posso escolher aqui a minha pesquisa em qualquer idioma ou em português. Em qualquer data, ou eu posso colocar outras datas aqui, ó. E todos os resultados ou ao pé da letra, né? Então, quando eu aperto aqui em ferramentas, abrem essas três opções aqui, ó. Em qualquer idioma, em qualquer data e todos os resultados, tá? Voltando aqui para a questão, ó, o nosso gabarito é o item C, ó. Então, nós temos aqui, ó, pode-se utilizar a opção ferramentas para filtrar a pesquisa nesta janela. O usuário tem a facilidade de filtrar a pesquisa por idioma e em uma data específica, né? Bem aqui, ó, ferramentas, idioma, né? Qualquer idioma e em qualquer data. Então, posso colocar também aqui um intervalo personalizado, ó, posso escolher uma data específica aqui, já tem essas programadas, ou eu posso escolher aqui. E o idioma, né? Posso colocar português ou qualquer idioma. Então, fica aí o item C, ó, filtrar a pesquisa por idioma e em uma data específica. Próxima questão, em um computador correspondem respectivamente, né, ou seja, na ordem que a questão apresenta, a placa-mãe, o editor de texto, o teclado, o sistema operacional, o navegador de internet e memória secundária. Então, aqui você só tem que dizer o que é hardware e o que é software, né? O hardware é aquela parte física, né? E o software é a parte lógica. Então, vamos colocar aqui o hardware é a parte física, é aquela parte que você chuta. E o software é a parte lógica, é aquela parte que você xinga, né? Então, o hardware você pode pegar, é físico, e o software é a parte lógica. Então, vamos lá observar aqui o que é cada um. A placa-mãe é a peça central, né, do nosso computador, que interliga tudo, interliga os softwares, interliga os hardwares. Então, a placa-mãe é uma peça, né, uma parte física, é um hardware. Então, a gente já pode eliminar aqui o item C, que começa com software, e o item D, que começa com software, né? Então, placa-mãe é um hardware, é uma parte física. Editor de texto, segundo. Editor de texto é um aplicativo, né? Um programa. Nós temos, por exemplo, o Word, nós temos o Writer, nós temos um editor de texto bem simples, que é o bloco de notas, nós temos o WordPad, então temos alguns exemplos de editor de texto, né? O editor de texto é parte lógica, é software. Então, a gente tem, vamos marcar aqui, o item A, B e E, começa com hardware, e aqui também, ó, software. Então, tá empatado, hein? A questão aqui complicou. O próximo, teclado. Teclado bem tranquilo, né? É hardware, parte física. Então, nós temos aqui o item A, o item B e o item E também. O sistema operacional, a gente tem, por exemplo, aqui o sistema operacional Windows. Nós temos, por exemplo, também o Linux, né? Então, parte lógica, aplicativo, sistema. Aqui é software, né? Então, nós temos aqui software no item A e no item E. Então, já podemos descartar aqui o item B, porque ele trouxe aqui que é um hardware. Então, tá fora. O próximo, navegador de internet. Navegador também é aplicativo, software. Nós temos aí, por exemplo, um navegador de internet, o Google Chrome, né? Acho que deve ser o mais conhecido, Google Chrome. Nós temos o Mozilla Firefox, dentre outros, né? Temos vários exemplos aí de navegadores. Temos o Edge, né, que é da Microsoft. Então, aqui é um software, a parte lógica. Então, tá aqui software e software. E para desempatar aí, o item é memória secundária. Memória secundária é a memória que serve para a gente armazenar os nossos dados aí de forma permanente. Por exemplo, o HD, por exemplo, um CD-ROM, tá? Então, são memórias chamadas memórias em massa, né? São memórias que comportam uma grande quantidade de arquivos. Então, aqui nós estamos tratando de um hardware, né? Um HD, a parte física que você pode tocar, você pode pegar um CD, né? Então, nosso gabarito aqui é o item A, tá? Aqui a questão trouxe memória secundária, mas também poderia ser chamado de memória auxiliar,
tá? Ou memória de armazenamento em massa, tá? Então, quando você estiver estudando aí essa parte da informática, lembre disso. Memória secundária, a questão pode trazer, né? Como memória secundária, memória auxiliar, memória de armazenamento em massa, vai estar se tratando do mesmo assunto, tá bom? Próxima questão, no navegador Mozilla Firefox versão 74.0 para o Windows, o botão permite, né? Então, nós temos aqui esse botão e o que é que ele faz? Então, vamos aqui no Firefox. No navegador Mozilla Firefox, aqui no cantinho, ó, nessas três barrinhas, quando você pressiona, tem a opção de downloads, tem um atalhozinho também Ctrl J, tanto faz, você pode apertar o atalho ou clicar aqui. Ele vai abrir uma janelinha, biblioteca, né? Biblioteca de downloads, e bem aqui tem a opção, ó, e tá aqui o botão downloads, ó. Então tem o botãozinho aqui do histórico, o botãozinho de etiquetas, o botãozinho de favoritos, né? O íconezinho aqui, ó, o desenho, a figurinha. E a questão está perguntando sobre esse aqui dos downloads. Então, voltando para cá, ó, nosso gabarito é a letra D, abrir o painel de downloads. Então, você já anota também aí o atalho, né? Ctrl mais J, tá? Então, se a questão perguntar o atalho, Ctrl J. Se perguntar o botão, tá aqui o botãozinho, que daria até para você deduzir, né? Porque ele é uma setinha para baixo, ó. Dá para você deduzir que está baixando aí algum arquivo para o seu computador, né? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!